Uma declaração feita pelo presidente argentino Alberto Fernandes em abril do presente ano, mas que voltou à tona recentemente, causou algo que pode ser classificado como um mal-estar nas redes sociais. Basicamente, o post de Cristina Kirchner afirmou ipsis literis que há 30 anos tínhamos de sustentar uma pessoa até quase 70 anos, mas agora tenho de manter até os 85, com menos trabalhadores na ativa, e que manter uma pessoa viva custa muito dinheiro, com todo o equipamento e medicação. A declaração do presidente argentino é um completo absurdo, naturalmente, mas ela não deveria nos causar nenhum tipo de surpresa. Afinal de contas, em se tratando da esquerda progressista mundial, não deve haver qualquer tipo de dúvida. Essa gente deseja, acima de tudo, o fim da humanidade. Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Dessa forma, você terá acesso antecipado a estes vídeos e também acesso a vídeos exclusivos. E agora você também pode me ajudar financeiramente clicando no botão Valeu aí embaixo. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Em primeiro lugar, esse tipo de declaração não te faz lembrar de um certo genocida de bigodinho que cometeu toda sorte de atrocidade entre os anos 1930 e 1940? Pois é, políticas de eliminação de deficientes, idosos e quaisquer outros indivíduos considerados pelo sistema como inúteis faziam parte da agenda nazista e foram largamente aplicadas na Alemanha daquele período. O mínimo que deveríamos esperar de uma imprensa isenta e coerente, que vive chamando a tudo e a todos de bigodistas e fascistas, seria uma condenação veemente das declarações de Alberto Fernandes. Por algum motivo, porém, tais declarações não despertaram todo o clamor público que deveriam despertar. Lembre-se também que há poucos dias, esse mesmo presidente pareceu ameaçar de morte publicamente o promotor de justiça que estava investigando sua vice-presidente, a já citada Cristina Kirchner. Uma legítima atitude de político mafioso e que deveria ter deixado claro para todos que o nível de Alberto Fernandes, de seus apoiadores e de seus admiradores é o mais baixo que se possa imaginar. Outra coisa interessante a se ter em mente é que durante a pandemia, na época em que se espalhavam pelas redes sociais comentários do tipo "como é bom ter presidente", enaltecendo as ações de Fernandes no suposto combate à doença, essa gente esquerdista vivia falando coisas como "fique em casa mesmo que você seja jovem para que sua vovozinha não morra", ou então "idoso não saia de casa, é para sua própria saúde". Baita hipocrisia, você não acha? As pessoas que pareciam tanto se importar com os idosos às custas do seu trabalho, do seu sustento, da sua própria saúde, agora parecem não se importar tanto assim com o descaso do presidente Fernandes em relação à população idosa da Argentina, pessoas que, ao que tudo indica, seriam para ele inúteis. Acontece que os progressistas não querem o bem das pessoas, eles não desejam o seu e o meu bem-estar, eles não querem os velhinhos saudáveis, curtindo a tranquilidade da velhice. Não, o que eles querem é controlar a população, fazer dela um gado, um amontoado de pessoas sem nome, sem rosto e especialmente sem liberdade. Uma massa inerte de indivíduos que não são considerados isoladamente, mas apenas como um todo, como o povo. É claro que eles, a elite política de esquerda, é responsável por determinar como esse povo deve agir e ser tratado. Não se engane, meu amigo. Todo governo coletivista deseja eliminar aqueles considerados improdutivos. Alguns só não conseguem fazer isso, pelo menos por enquanto. A semente do utilitarismo em seus extremos, ao ponto de eliminar a vida humana, que não é mais capaz de produzir algo para o sustento da sociedade, está plantada em cada projeto progressista de poder. Em alguns casos, ela floresceu o suficiente para que enérgicas medidas sejam tomadas. Em outros casos, ela ainda cresce como ideias macabras a serem implantadas no momento oportuno. E se você acha que eu estou exagerando, passando dos limites ou sendo pessimista, bem, eu trarei alguns exemplos que irão fundamentar esse meu argumento. Para início de conversa, é sabido que os progressistas querem o fim da família. Os exemplos mais grotescos são aqueles de grupos que afirmam publicamente, e sem pudores, que o seu maior objetivo é destruir a heteronormatividade e a família tradicional. Mas para além desses exemplos que beiram a caricatura, outras ações progressistas nos chamam a atenção. A questão da educação, por exemplo, é muito marcante. Hoje, uma família que queira educar seus filhos em casa enfrentará sérias dificuldades junto ao Estado. Afinal de contas, é necessário que toda criança seja doutrinada nas escolas estatais. Não é à toa que a escola é tipicamente utilizada como um meio de geração de conflitos entre pais e filhos, supostamente, é claro, para evitar que estes últimos sofram qualquer tipo de prejuízo.
Os progressistas também são muito conhecidos por sua aguerrida defesa do aborto. Para eles, esse é um direito reprodutivo das mulheres, e se colocar contra essa prática não é nada além de machismo, não obstante o número de mulheres contrárias à liberação do aborto seja quase 2 vezes maior que o dos homens. Os progressistas se valem geralmente de casos marcantes para fazer propaganda em favor do assassinato de fetos dentro da barriga de suas mães, mas o fato é que, longe de significar qualquer tipo de preocupação com os indivíduos, o aborto nada mais é do que uma política de saúde pública e de controle da população, além de, é claro, enfraquecer os laços familiares, algo que eu me referi ainda há pouco. Pense, por exemplo, no caso cubano, país que legalizou totalmente o aborto em 1965. O governo comunista da ilha-prisão conseguiu uma impressionante marca em se tratando de mortalidade infantil. Apenas 4 mortes para cada 1000 nascimentos, um número quase 4 vezes menor que a atual taxa brasileira. Embora tais números mereçam toda a desconfiança do mundo, por se tratarem de dados fornecidos por um governo ditatorial, o fato é que é sabido por todos há um bom tempo que a redução na mortalidade infantil em Cuba foi conseguida através de uma agressiva política de incentivo ao aborto. Se há qualquer risco de que a criança nasça com problemas de saúde, então os médicos recomendam, com certa veemência, que a mãe interrompa a gravidez. E aí, aquele feto não entra mais nas estatísticas da mortalidade infantil. Já na Europa, a legalização do aborto de crianças com síndrome de Down fez com que, na maior parte dos casos, a taxa de abortamento de fetos diagnosticados com tal condição seja superior a 90%. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso percebe que essa é uma política genocida de extermínio de indesejáveis e que essa história toda de direitos reprodutivos não representa nada além de uma forma muito eficaz de eliminar da sociedade, desde o nascimento, indivíduos doentes, pobres e improdutivos. Uma limpeza social disfarçada de interesse progressista. E como para essa gente genocídio pouco é bobagem, os progressistas também são ferrenhos defensores da redução da população humana. Essa é, inclusive, uma típica política globalista, a redução do número de seres humanos no planeta a fim de preservar o meio ambiente e garantir a sustentabilidade. Uma vez que as maiores taxas de crescimento demográfico são observadas em países pobres, como a Índia e os da África, já que os países europeus possuem uma população estagnada, o que essa gente busca é simplesmente a eliminação de pessoas pobres. Menos pobres devem nascer e mais pobres devem morrer. E aí será obtido o necessário equilíbrio para o planeta. Políticas de redução do consumo de combustíveis fósseis, algo que garantiu o progresso da humanidade nos últimos séculos. Defesa de uma agricultura sustentável, algo que significa apenas uma agricultura menos eficiente e que, portanto, produz menos alimentos, dentre outros ataques à vida humana, são efusivamente defendidas pela esquerda mundial. Me diga apenas se é possível acreditar que pessoas que defendem atitudes que prejudicam de tal maneira a humanidade, especialmente os mais pobres, podem afirmar possuir qualquer senso de empatia e de respeito pela vida humana? Não, definitivamente não. A esquerda progressista é a vertente política mais genocida dos nossos tempos. Não causa qualquer espanto o fato de que Alberto Fernandes, o presidente modelo no combate à pandemia e que tem afundado seu país numa grave crise econômica, seja incensado pela esquerda brasileira. Os progressistas compartilham das mesmas opiniões sociais de Alberto Fernandes, dentre elas aquela de que pessoas idosas são indesejáveis, um peso para a sociedade, uma vez que nada produzem, apenas consumindo recursos. Não tenha dúvidas, ninguém odeia mais o ser humano do que a esquerda progressista. Desde os bebês dentro das barrigas de suas mães, até os velhinhos que já dedicaram a maior parte de sua vida à sociedade, e passando pela população pobre de países em desenvolvimento, o que os progressistas querem é eugenia e controle social, às custas daqueles que eles dizem defender. É curioso como justamente essa gente esquerdista, que tanto critica o capitalismo por explorar as pessoas e por tratá-las de forma desumana, é quem trata os indivíduos como máquinas, como autômatos, considerando seu direito à vida como meramente condicionado à sua capacidade produtiva. É por isso que tantos esquerdistas defendem o aborto, a fim de erradicar a pobreza e a doença por meio da eliminação de crianças indesejáveis. É por isso que tantos agem em favor da redução da população humana, supostamente para defender o meio ambiente das agressões da humanidade. E é por isso que a esquerda progressista quer tanto o fim da família. Afinal de contas, essa instituição, criada por Deus, é a maior responsável por valorizar a vida desde o seu início
início até o seu fim natural. E isso nenhum progressista pode tolerar. As lamentáveis declarações de Alberto Fernandes podem ser naturalmente apenas um ato falho, um comentário que acabou escapando, como a ameaça de morte que ele fez a um procurador de justiça recentemente. Isso não muda o fato, porém, de que elas representam a essência da esquerda progressista mundial. Um grupo de indivíduos que, se achando moral e intelectualmente superiores aos demais, também se acham no direito de definir o direito e o destino dos indivíduos, medindo-os por suas capacidades e por sua utilidade para o sistema. Progressistas odeiam o ser humano e tratarão logo de, na primeira oportunidade, persegui-lo, controlá-lo, reduzi-lo a um estado animalesco, porque é assim que, definitivamente, essa gente esquerdista conseguirá obter o controle total sobre todas as pessoas.